para todos que vão estar ao vivo. Boa tarde, boa noite, todos vocês que de alguma forma vão acompanhar a nossa transmissão em um outro momento do dia, da semana, enfim. Seja lá quando vocês estiverem em contato conosco, hoje dia 28 de abril de 2025, iniciando a semana com mais uma reflexão. Os queridos que sempre conseguem estar ao vivo, podem estar, gostam de estar, como é o caso do Luiz Martins, queridão Zé Ricardo, Marcelo Nunes, esse povo aí muito querido que dá uma força pra gente no nosso projeto. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos vocês. E vamos iniciar a nossa semana já com uma reflexão muito interessante, porque faz parte muitas vezes da nossa vida, da necessidade que as situações da vida exigem de nós em alguns momentos. Fala aí, primo, neto, querido, Rosa, outra queridona também. E o tema que eu escolhi para hoje, Lídia, Laura toda boba. Muito bom dia para todos vocês. O tema de hoje é ser enérgico sem ser agressivo. Um desafio isso, né? Luísa Canuto, outra queridona também. Sermos enérgicos sem sermos agressivos. Olha esse desafio, né? Aí eu escolhi esse tema para a gente refletir hoje e encontrei uma mensagem da Joana de Ângeles. Essa mensagem está lá, é a de número 57 do Vida Feliz. Oi, Verônica, querida. E nessa mensagem ela fala o seguinte: Geraldo Lulu, bom dia, meu querido. Mensagem 57 sobre esse tema. Canaliza bem a tua energia, a fim de que não converta, de que se não converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso, ou seja, alegre com os teus recursos. Todavia, não te tornes jactancioso, ou seja, arrogante. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage e atua com severidade, entretanto sem exagero. A força que edifica também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e a sós. Muito interessante. Obrigado, meu primo querido. O evento foi sensacional, sem dúvida. Então, olha que coisa interessante que ela está trazendo para a nossa reflexão, né? A gente sabe que de nós, fala Diego Tuber, querido, a gente sabe que de cada um de nós partem energias que tem tudo a ver com o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional. Essa energia parte de nós e alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Até mesmo nos ambientes eles são impactados por essas energias que partem de nós. Então ela sugere que nós nos esforcemos por canalizar essas energias. Canalizar de uma maneira tal que isso não chegue a gerar um estado de presunção, nem mesmo de violência, né? Porque a gente sabe que essa nossa energia, dependendo do nosso estado emocional, ela pode gerar até mesmo comportamentos muito agressivos. Então, ao mesmo tempo, a questão de termos uma energia no momento de nos colocarmos em determinados momentos vai ser fundamental. Dani Guedes, queridona, Igor, fundamental. Então ela até lembra para nós que nós podemos e devemos
em certas ocasiões, usar de energia, sermos enérgicos, em função da posição que nós tenhamos naquele momento. Então, seja a função que for, pode ser a condição de pai e de mãe, pode ser a condição de professores. Quantas vezes um pai e uma mãe necessita ser enérgico com seu filho, e é fundamental que naquele momento essa energia, essa ação enérgica, ela seja muito bem realizada. O professor, quantas vezes nós, na condição de professores, tivemos que usar da nossa energia, daquele tom mais enérgico, para conseguirmos aquilo que naquele momento nós entendemos que é fundamental. Um chefe, um coordenador, um diretor, alguém que esteja exercendo algum cargo, né? Quantas vezes é fundamental que a ação enérgica seja implantada pelo bem-estar do trabalho, pelo bem-estar do projeto, pelo progresso daquilo que está ao nosso comando. Não é verdade? Então, ela fala que muitas vezes devemos ser enérgicos, porque a atitude passiva, né? Aquela passiva, não, tá tudo bem, às vezes isso não vai resolver. A própria atitude enérgica, ela é fundamental. Agora, sem ser agressivo. Há uma passagem famosa da história de Jesus, André Moreno, queridona, em que dizem que ele derrubou tudo no templo, né? Os vendilhões do templo, ele chegou lá, chutou barraca, dizem, né? Mas na verdade, o ensinamento daquela passagem do Cristo, né? Desse ser absurdamente evoluído, foi a energia que ele aplicou naquele momento para passar a mensagem, né? Ou seja, eu duvido que Jesus tenha chutado barraca, eu sinceramente duvido, mas a energia que ele colocou naquele momento era fundamental para que a lição fosse aprendida, né? Então, como ela fala aqui, sejamos enérgicos, muitas vezes é necessário, mas nunca agressivos. Porque quando a gente usa da agressividade, aquela pessoa a quem nós estamos dirigindo a nossa ação, ela muito provavelmente ela vai estabelecer um mecanismo de defesa. Então a mensagem que a gente quer passar para aquela pessoa, que naquele momento se faz necessária que seja enérgica, se nós entramos com um componente de agressividade, aquela pessoa naturalmente não vai assimilar. Porque a agressividade, ela faz com que a pessoa reaja. O tom enérgico, muitas vezes, já vai gerar nas pessoas, sejam elas quais forem, já vai gerar um certo desconforto. Mas se for somado a essa ação enérgica, a agressividade, aí a coisa complica. Porque aquilo que nós estamos intentando, objetivando com a ação enérgica, ela pode muito provavelmente não ter o resultado que a gente tanto quer. Lourdes Valéria, queridona. Né? É interessante isso, mas é difícil, claro. Porque no momento que nós temos que subir o tom, como o pessoal costuma dizer, né, a gente precisa ter muito cuidado para que as nossas palavras, a nossa ação, os nossos movimentos, eles não sejam de alguma forma agressivos. Isso é fundamental. A gente pode muito bem estar centrado, né? Eu fui técnico de futebol durante muito tempo e era impressionante, porque obviamente existem determinados momentos, estou dando um exemplo dentro dos outros que eu já dei antes, é fundamental que a energia seja aplicada naquele momento, é fundamental. Mas se durante todo o convívio que nós temos com aquele grupo, eu falei até de filhos também, mas se todo o convívio ele é pautado no respeito, no amor, né? Enfim, aquela pessoa naquele momento que vai estar passando por essa ação enérgica da nossa parte, pode até ficar chateada naquele momento. Mas se não houve agressividade,
se não houve um sentimento de vingança, ou enfim, aquela coisa, a bronca por ser dada de qualquer maneira, aquela pessoa pode até ficar incomodada naquele momento, mas, poxa, está partindo do fulano, se ele está falando isso, é porque realmente tem algum fundamento. Cíntia, querida, sentimos sua falta lá no sábado, da Camila também. Então isso é interessante, né? É interessante, porque depender, ela repete, né? Em certas situações, a nossa reação, ela precisa ser severa, precisa. Ela é fundamental que naquele momento a reação seja severa, mas nunca de forma exagerada. É o termo que ela usa aqui. Ou coisa difícil, na verdade, mas nós sabemos, principalmente quem é pai, quem é mãe, quantas vezes a ação, né, aquela ação enérgica, severa, ela se faz absolutamente necessária. Porque se for só na maciota, como o pessoal costuma dizer, né? Ah, meu filho, não é assim, filho, não. Às vezes a gente tem que bater na mesa, às vezes a gente tem que falar um pouco mais, entender que a agressividade vai comprometer o objetivo que a gente deseja naquela ação que a gente está implementando. É legal isso, né? Porque, como eu falei no começo, nem sempre, no momento que a gente sobe o tom, a gente vai conseguir controlar esse estado, às vezes, de agressividade. Por quê? O que está acontecendo, que está nos levando a sermos enérgicos, é uma coisa que está nos incomodando. Pode parar para pensar. Tem professores aí, tem técnicos de futebol, tem pais, tem mães. Aquele momento é um momento grave. Então, o que a gente necessita usar da energia sem ser agressivo. Eu achei essa página sensacional e fundamental que nós possamos pensar bastante sobre essa reflexão, porque a vida está o tempo todo nos colocando em condições de forçar-nos a termos uma conduta enérgica, porque senão existem pessoas que se aproveitam da nossa passividade, infelizmente, para obter, resultados, enfim. Infelizmente existem pessoas assim, que precisam que partam de nós aquela ação severa, enérgica, tipo assim, opa, estou incomodado com o que está acontecendo, não gostei do que você fez, enfim, seja a função que for que nós estejamos exercendo. Bom dia, Silvia, querida. Bacana essa reflexão, muito legal essa mensagem dela, e eu fiz questão de trazer hoje aqui, né? Ontem eu tive essa ideia, eu acho que é bem legal nós pensarmos sobre isso. Porque tem pessoas que não têm esse perfil. A gente sabe disso. Existem pessoas que não têm o perfil de falar quando estão se sentindo incomodadas, de ter uma ação mais enérgica. A gente sabe disso. Talvez nós sejamos assim. A gente tenha grande dificuldade de conseguir nos colocarmos diante de aspectos da vida que estão nos incomodando. E isso acaba fazendo mal para nós mesmos, não é verdade? Gente, um beijo gigantesco no coração de todos vocês. Obrigado, Cíntia querida. Uma semana de muita paz, saúde para todos nós e muita ação no bem. Querermos fazer o bem vai ser sempre muito proveitoso para todos nós. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos e até a próxima segunda-feira.